Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vou falar aqui sobre tempo e dinheiro. Colocar o comentário aqui, como a gente pode fazer para otimizar o nosso tempo e assim ter tempo para fazer mais dinheiro, né? Então vamos colocar aqui, ó, tempo e dinheiro. O tema para quem entrar aqui e vendo do que a gente está falando, né? Vamos lá. O corretor colocou tempo é dinheiro, mas tudo bem, pode ser. Vamos fixar esse comentário aqui. Tempo é dinheiro, já que o corretor deu um empurrãozinho aí, né? Eu queria colocar tempo e dinheiro, ele corrigiu para tempo é dinheiro. Será que tempo é dinheiro mesmo, gente? O que vocês acham? Será que tempo é dinheiro? Essa frase, ela é bem real, né? Ela é bem real. O tempo, ele pode ser um aliado das finanças ou ele pode ser um grande inimigo das finanças. Depende como a gente faz uso dele, né? E sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Como você tem usado o seu tempo? Você tem feito bom uso do seu tempo? A gente costuma falar muito aqui em finanças que a gente tem que planejar as nossas finanças, a gente tem que organizar. Será que a gente faz isso com o nosso tempo? Será que faria alguma diferença no nosso bolso se a gente tivesse mais organização do nosso tempo? Olá, Henrique, seja bem-vindo. Estamos falando aqui de tempo e dinheiro hoje. Será que a gente sabe organizar bem o nosso tempo, né? Será que a gente sabe como isso reflete nas nossas finanças? Então, quando a gente trabalha no emprego fixo, ou mesmo quando a gente é freelancer, né, ou a gente é autônomo e a gente trabalha por um determinado rendimento, geralmente esse rendimento ele é calculado por hora, né? Mesmo que a gente tenha um salário fixo lá no mês, a gente tem um rendimento por hora, né? Só a gente dividir o valor que a gente ganha pela quantidade de horas que a gente trabalha e a gente vai ter o nosso custo por hora, né? O valor da nossa hora. Então, se a gente entender que, independente se eu estou trabalhando numa empresa ou se eu sou autônomo, eu trabalho pelas minhas horas que eu tenho disponível, então cada hora que eu trabalho ou que eu deixo de trabalhar significa dinheiro, né? Então, administrar esse tempo é uma tática que deve ser usada a seu favor. Então, é uma outra estratégia que está por trás de organizar a vida financeira, de cuidar do dinheiro, de fazer mais dinheiro. Mas aí vocês poderiam chegar aqui e dizer assim para mim: ah, mas eu não tenho tempo livre. Eu não tenho tempo livre. Então, assim, eu não tô aqui para dizer para vocês hoje o que vocês devem fazer com o tempo de vocês. Porque cada um tem uma realidade. Eu tô aqui hoje para trazer uma reflexão. Meu objetivo aqui hoje é te ajudar a entender a importância de otimizar esse tempo. Porque todos nós temos 24 horas num dia. Todos nós recebemos a mesma quantidade de horas para cada dia. Agora, por que algumas pessoas conseguem fazer tanto, conseguem realizar tanto e outras pessoas parece que não conseguem fazer nada, né? Por que será que isso acontece? E eu respondo, é por causa da organização, das rotinas que a gente determina para o nosso dia, do estabelecimento de metas, né? Vou contar um pouquinho aqui para vocês como é que eu faço com o meu tempo. Como é que eu faço para organizar o meu tempo e assim dá tempo de eu, então, fazer mais treinamentos, fazer as lives aqui com vocês, buscar mais conhecimento para sempre trazer novidade para os meus alunos. Como é que eu faço isso? Toda semana eu planejo as atividades da semana. Não é de forma muito detalhada, de uma forma bem resumida. Pego uma folha de papel, acho que eu tenho até uma aqui para mostrar, ó, mais ou menos assim. Divido ela, deixa eu ver se vai dar para ver aqui, ó. Divido ela em vários quadradinhos. Aqui em cima a gente tem os dias da semana, ó, segunda, terça, quarta, quinta. Faço à mão mesmo, tem aplicativo que faz isso. Dá para fazer no Word, dá para fazer no Excel. E daí eu coloco os dias, eu não sei se você tá conseguindo ver aí, os dias. E eu coloco, esse aqui ainda tá em branco, mas eu coloco
as atividades que eu tenho cada dia. Então, geralmente assim, num quadradinho eu coloco o que eu vou fazer na parte da manhã, que é a minha prioridade, o que eu vou fazer na parte da tarde e o que eu vou fazer na parte da noite, que é a minha prioridade para aquele dia. Então, claro, eu faço muito mais coisas do que eu coloco aqui, mas eu tenho uma prioridade chave para cada horário, e aí eu não sossego enquanto eu não fizer aquilo. Aquilo não pode passar do período que eu estipulei. Eu estipulei, por exemplo, que hoje à tarde eu queria vir aqui e fazer uma live sobre esse tema. Então, eu tinha outras coisas para fazer, mas a minha prioridade era vir aqui hoje. Eu tenho um plano, né, de conteúdo, enfim, que eu preciso cumprir. Então, eu estabeleço dessa forma. Então, como é que eu faço? No domingo à noite de cada semana, eu venho aqui e preencho as atividades-chave para cada semana. Eu tenho outras organizações também. Eu sou cheia de papéis aqui na minha mesa. Eu tenho programação de postagens que eu faço aqui no Instagram. Eu tenho programação de postagens para o YouTube, dos meus conteúdos, porque eu trabalho com elaboração de conteúdo, né? É a minha forma de divulgar o meu trabalho. Então, são métodos que eu entendi que para mim funcionavam para eu poder cumprir com todas as minhas tarefas. Eu tenho eu trabalho em casa e eu cuido da minha casa também. Eu tenho modelos de organização até para o meu cardápio da semana. Eu não sou nutricionista, eu sou contadora, nada a ver, né? Mas contadora é totalmente organizado. Então eu planejo até as refeições que eu vou fazer a cada semana. Eu já planejo no final de semana, porque daí eu já consigo organizar a minha ida ao supermercado para eu poder ir uma vez só na semana, que a gente sabe que cada vez que a gente vai a gente gasta. Então eu já deixo tudo nesse mesmo modelo, né? Faço os quadradinhos ali, faço um dia para cada, né? Um quadradinho para cada dia no mês. E daí, oi Cris, que bom te ver, quanto tempo! A gente está falando aqui de organizar o tempo, eu estou mostrando aqui pro pessoal alguns modelos que eu utilizo para organizar o meu tempo, porque o tempo é dinheiro, né? Então, quanto mais a gente consegue otimizar o nosso tempo, mais sobra tempo para a gente conseguir fazer outras coisas. E principalmente quando a gente é autônomo, quando a gente trabalha por conta, trabalha em home office principalmente, né? A gente precisa ter esse tempo bem organizado, definir essas prioridades para conseguir dar conta do recado, porque senão a gente acaba procrastinando tudo. O ser humano, ele tem a mania de querer começar e terminar uma coisa. Então, a gente sempre vai escolher fazer aquelas coisas que são mais rápidas de terminar. Então, às vezes a gente tem algo maior para realizar, mas a gente sabe que não vai conseguir terminar naquele momento, que é preciso fazer um pouquinho cada dia para até terminar esse trabalho. Mas a gente às vezes vê outras coisas mais simples de fazer, como por exemplo, ir lá e colocar uma roupa para lavar, e a gente acaba procrastinando aquele trabalho maior, embora a gente saiba que é preciso fazer uma etapa daquele trabalho todos os dias. Então, a gente ter isso escrito facilita essa visualização, facilita o atendimento dessas prioridades, tá? Então, isso vale também para a vida financeira. Vale como eu planejar o que eu vou fazer a cada dia da minha semana, quais são os gastos que eu vou ter, determinar esses valores, ter clareza sobre isso, e vale também para o nosso tempo. Então, existem hábitos que se chamam hábitos angulares, que são hábitos que, se eu consigo organizar esses hábitos, eu também vou conseguir organizar toda uma série de outros hábitos, tá? Vou dar um exemplo. Uma empresa que busca lucratividade, tá? Vamos supor que ela está focada só nos números. Como é que eu faço para aumentar os meus lucros? E aí, até teve um caso, né, de uma pessoa que foi lá e instituiu uma nova política em uma determinada, né, grande siderúrgica, de que para aumentar os lucros eles precisavam reduzir o número de acidentes de trabalho a zero. Então, era uma empresa que tinha grande número de acidentes, muitas pessoas até morriam trabalhando, o índice de acidentes era bem alto, muitos colaboradores tinham medo de trabalhar lá, eles tinham dificuldade até para conseguir mão de obra, e ele chegou lá com uma nova política. A gente vai tratar de segurança do trabalho. O que ele fez? Ele instituiu na mente das pessoas que elas precisavam se preocupar com a vida das pessoas.
No começo teve resistência, mas ele criou algumas normas de que a cada vez que acontecesse um acidente, isso teria que ser comunicado a ele dentro de 24 horas. E daí, ao mesmo tempo que fossem comunicar a ele que houve um acidente de trabalho, essas pessoas elas também teriam que apresentar algumas soluções para que esse mesmo acidente não voltasse a acontecer. Essa era a estratégia. E aí, nesse momento, começou-se a implantar uma cultura de acidente zero. E com isso, o que aconteceu? Muitos processos daquela empresa foram melhorados, a qualidade dos produtos aumentou, a eficiência dos colaboradores aumentaram, a motivação para trabalhar nessa empresa aumentou e, consequentemente, toda a cadeia ali produtiva teve uma melhora até refletir no lucro. Percebe que ele não foi lá mexer em custos, em despesas, ele trabalhou a base que estava por trás de tudo isso, tá? Nos Estados Unidos teve acho que essa mesma pessoa, não lembro agora, Paul O'Neill, se eu não me engano o nome dele, ele foi contratado para diminuir, foi para um cargo lá da área pública, e daí foi constatado que nas pesquisas deles, que o índice de mortalidade naquele país estava muito elevado, né? E aí o que ele fez? Ele começou a buscar informações, colocou a equipe para trabalhar, buscando informações do que levava as crianças a morrerem com até 2 anos de idade. E aí ele foi entender que principalmente nas áreas rurais, o que acontecia? As crianças elas morriam precocemente porque durante a gravidez as mulheres não tinham uma boa nutrição. E aí ele foi entender mais a fundo ainda, mas por que elas não tinham essa nutrição? Porque antes de começarem a ter relação sexual, elas também não se nutriam bem, não tinham uma boa nutrição. Oi, Renata, tudo bem? Eu tô explicando aqui algo relacionado a hábitos, tá? Tu pegou na metade, mas daqui a pouco depois tu assiste o vídeo todo que daí tu vai entender, tá? Tá agindo aqui. Então, o que ele foi ver? Que elas não se nutriam bem, por quê? Porque antes delas começarem a ter as relações, elas também não tinham, e aí elas não tinham educação por conta disso. Então, essa educação ela teria que ser implantada lá no colégio, tá? Lá na educação básica delas, no ensino lá médio, enfim, né? E aí eles foram investigar por que elas não tinham essa educação. E aí constataram que os professores que não tinham uma boa formação em biologia para orientarem essas mulheres que elas precisavam de uma boa nutrição no corpo delas, para que quando elas se relacionassem e engravidassem, o corpo delas estivesse preparado para gerar um filho e depois essa criança nascesse saudável e então conseguisse superar essa idade de 2 anos e viesse a crescer e ser saudável, enfim. Então, essa pessoa que foi contratada lá no Congresso para resolver o problema da mortalidade infantil, qual foi a estratégia dele? A estratégia dele foi incentivar a formação dos professores. Lá na academia, lá na faculdade, onde os professores tinham a formação, incentivar que mais professores estudassem lá e que a formação deles fosse mais completa. Então, eles atuaram na base. Onde que alguém ia pensar que para reduzir a mortalidade infantil, eu teria que investir na capacitação dos professores, né? Porque tá tudo na base. Então, quando a gente pensa na nossa vida financeira, às vezes a gente pensa assim, poxa, tá faltando dinheiro. E aí a gente pensa, o que eu faço para organizar minha vida financeira, né, Renata? As pessoas, elas perguntam isso pra gente, né? Poxa, tá faltando dinheiro. Por que falta dinheiro? Por que eu ganho dinheiro e tá faltando dinheiro? E aí elas pensam que resolver a vida financeira é simplesmente montar uma planilha, começar a anotar gasto, começar a controlar e tudo vai se resolver. Mas a vida dela é uma loucura. Ela não tem tempo para nada. Ela compra aleatoriamente. Ela não sabe nem o que ela vai comprar no supermercado, né? Ela não sabe nem o que ela vai cozinhar na próxima semana. Ela não sabe o que ela precisa comprar, ela não sabe o que já tem na despensa dela. Então, cuidar da vida financeira é o resultado só de toda essa operação. A gente precisa ter uma boa gestão de várias áreas da nossa vida para chegar na parte financeira e ter um resultado positivo. Então, saber organizar o tempo da gente é uma dessas áreas.
Se a gente começa a criar o hábito de planejar a nossa semana, o nosso dia, o nosso mês, planejar o que a gente vai fazer nesse período, a gente começa também a criar outros hábitos que estão ao redor desse hábito angular. Então, é a mesma coisa de eu ter uma rotina de acordar de manhã e arrumar minha cama. Né? Eu ter a sensação de que, poxa, eu cumpri a minha tarefa que estava programada para ser essa primeira tarefa da manhã. E a partir disso, outras coisas começam a acontecer também. Tem uma chamada aqui, não sei se a minha conexão vai cair, mas acho que não. Certo? Então, começar a criar outras rotinas que sejam boas para nossa gestão pessoal, né? Fazem com que a gente consiga também organizar a nossa vida financeira, tá? Então, o objetivo aqui é te mostrar a importância de ter essa otimização do tempo. Então, cada um usa o seu tempo como quer. Porém, da mesma forma que a gente não foi educado para lidar com dinheiro, a gente também não foi educado para dar atenção ao nosso tempo. Né? Então, esse hábito de não cuidar do tempo, de fazer as coisas aleatoriamente, sem ter uma rotina pré-definida, isso pode estar impedindo o teu sucesso financeiro nesse momento. Tá? Então, reflita aqui comigo. As ações que você realiza normalmente. Será que é necessário a gente ficar mais de 2 horas por dia no Instagram? Será que faz sentido? Ou às vezes faz sentido, será, eu maratonar uma série, ficar 8 horas assistindo uma série que talvez não vá trazer nenhum conhecimento para mim? Nada contra a gente pegar o final de semana, um determinado horário, ir lá assistir uma série, tudo tranquilo. Só que, será que eu não preciso definir quais são os horários que eu tenho disponível para isso? Será que isso não vai otimizar a minha produtividade, a minha organização do meu lar aqui em casa, do meu trabalho? Então, não é que não pode assistir, é que a gente precisa organizar. Quando que a gente vai fazer isso? Da mesma forma que nas finanças, não é que a gente não pode comprar nada. A gente pode comprar tudo que a gente quiser, só que na ordem certa. A gente precisa determinar quando eu vou gastar determinado valor. Por exemplo, esse final de semana eu fui fazer um passeio. E aí eu já tinha, ao longo dos períodos, guardado um valor. Eu sempre, do valor que eu ganho por mês, eu separo uma parte que é meu, eu deixo lá na minha gavetinha. Esse valor é meu, quando eu quiser gastar com alguma coisa, é esse dinheiro aqui. E aí uma porcentagem eu sempre faço isso. E daí esse final de semana eu fui fazer um passeio, né, Vitória? Isso aí, é verdade. Eu peguei aquele dinheiro que eu já havia separado e eu fui com aquela tranquilidade de que até aquele valor que eu já tinha o dinheiro, eu podia gastar. E foi muito bacana, porque eu acabei não gastando tudo, porque não surgiu a oportunidade de gastar tudo, mas se eu gastasse o que eu gastei com muita tranquilidade. Eu almocei num restaurante muito bacana, né, que não fiquei com aquela consciência pesada de que, poxa, é muito caro, será que não vai afetar o meu orçamento? Aquilo lá já estava separado do meu orçamento. Então, foi um hábito que eu implantei. De todo o valor que eu recebo, uma pequena porcentagem eu separo para mim e deixo guardado. Então, quando eu quero gastar, eu gasto daquele valor. E com o tempo da gente é a mesma coisa. A gente precisa determinar qual é o período que a gente vai trabalhar, qual é o período que a gente vai ter de descanso, qual é o período para recarregar as energias. Então, não é que a gente nunca vai ter tempo para isso, mas a gente precisa determinar que períodos são esses. Senão a gente acaba pensando, poxa, agora eu tô cansado, agora eu vou descansar. Aí trabalho um pouquinho, agora eu tô cansado de novo, eu vou descansar. Não é assim. A gente precisa determinar quais são os meus períodos de descanso, mesmo se eu trabalho em casa. Né? Eu trabalho que horário? Eu vou determinar que o meu horário de trabalho é o horário comercial. Então, eu vou trabalhar das 8 até o meio-dia, eu vou parar para o meu descanso, vou almoçar. Mesmo que eu já tiver terminado o meu almoço, eu vou ficar descansando, de repente olhando até um Instagram, que, se eu tiver vontade, assistindo uma TV. E 1h30, 2 horas, eu retomo o meu trabalho até as 18 horas. Entende? É eu ter essa organização, certo? Então, vou dar aqui algumas dicas para a gente fazer melhor uso do nosso tempo e, consequentemente, trazer mais dinheiro para o nosso bolso, tá? A primeira dica vocês vão até estranhar, que é o seguinte, vou dizer para vocês, trabalhem um pouco mais.
Aí vocês vão me dizer assim, poxa, Rúbia, eu já trabalho duro a semana toda, será que precisa trabalhar mais ainda? Né? Então, assim, quem trabalha por conta sabe a diferença que faz incluir 1 hora a mais por dia lá no final do mês. Né? De repente, um material a mais que eu produzo, né? Um vídeo a mais que eu faço, um atendimento a mais que eu faço, um atendimento gratuito a mais que eu faço, isso tudo dá diferença no meu resultado final. Né? E de repente você já trabalha no emprego fixo, trabalha horário comercial, chega em casa e daí você faz a janta e vai para a televisão. Todo dia é essa rotina. Por que não fazer a janta, dar uma relaxadinha e depois 1 horinha a mais trabalhar naquele projeto que estava engavetado, né? Ou que nem chegou a virar um projeto, mas é uma ideia que de repente você gostaria de implantar. Ai, Rubia, eu tenho ideia de abrir uma loja de flores, mas eu não sei nem por onde começar. E hoje eu tenho um emprego fixo. Legal. Por que não pega 1 hora por dia, digamos lá, das 19 às 20 horas, eu vou parar para pensar no meu projeto, pensar ideias, pensar estratégias, começar a agir no meu projeto. Não precisa se sobrecarregar. Separa 1 hora por dia e começa a realizar as primeiras ações. Né? Tira 1 hora do Instagram, tira 1 hora de série no Netflix para fazer isso. Né? É o trabalhar um pouco a mais que vai fazer a diferença. Tá? Ah, Rúbia, eu faço doces muito bem. Por que depois do trabalho, 1 hora a mais, você não se dedica a divulgar os seus doces, produzir doces, fazer entrega de doces, né? Ah, Rúbia, eu faço maquiagem. Legal, vamos fazer umas makes, então, fazer umas fotos bonitas, colocar no Instagram, de repente conseguir um serviço a mais para entrar uma renda extra. Ah, Rúbia, eu sei bem de língua portuguesa. Pô, agora as crianças estão em casa com a pandemia, né? Por que não dar aula particular de português no horário extra, né? Dinheiro a mais. Então, quando a gente fala de cuidar do dinheiro, a gente não fala só de cortar gasto. A gente fala de ganhar mais também, né? Um dos pilares dos métodos que eu adoto. O ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro. Então, a primeira dica que eu dou para você cuidar melhor desse tempo e, consequentemente, ganhar mais dinheiro é trabalhar um pouco a mais. Então, fica o desafio aqui. Para quem ainda não trabalha esse pouco a mais, né? Além do que você já está fazendo, determina 1 hora a mais por dia, somente durante essa semana, para fazer algo a mais, para trabalhar naquela ideia, naquele projeto, né? Ou para começar a realmente realizar ações em relação àquilo, tá certo? Depois me conta como é que foi, tá bom? A segunda dica, ela tá relacionada com a primeira, tá? Mas ela é bem focada. Tire os projetos do papel. Né? O papel aceita tudo. Se você for lá escrever uma ideia no papel, o papel vai aceitar. Mas agora eu quero que você aceite, né? Sabe aquele sonho que tá lá na gaveta? Sabe aquele sonho que, se você soubesse que daria tudo certo, aquilo era o que você faria? Isso aí, esse sonho aí. Tira ele da gaveta. Né? Aquele hobby, aquilo que você gosta de fazer, que você faz bem, que as pessoas te elogiam por aquilo, que as pessoas pedem informação para você sobre aquilo. Que tal fazer uma renda extra com aquilo? Né? Então, invista o seu tempo nele. Invista o tempo que você tem livre nesse projeto, tá? E esqueça aquele quando. O que é o quando, Rúbia? Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer. Esse final de semana eu estava falando com uma amiga que ela disse que ela quer abrir uma loja de flores. Eu falei, tá, e por que você não abre? Ah, porque o local que eu quero alugar, ele já tá locado. Então, quando abrir uma vaga lá, eu vou abrir. Eu falei, tá, e por que você não começa a fazer de casa, sei lá, começa pequeno, vai aumentando depois, escolhe outro lugar, depois muda pra lá. Não. Quando aquela loja lá, ela desocupada, eu vou alugar lá. Sabe o que significa isso? Não sei se ela vai assistir aqui, se ela assistir, legal, vai valer pra ela também. Significa que a pessoa... ela está jogando para o futuro uma situação que ela tem medo de enfrentar. Porque quando a gente está no presente, a gente está envolto por uma série de emoções. O medo, a insegurança, a falta de confiança na gente mesmo. E aí a gente fica paralisado, a gente não age, o medo nos paralisa. Quando a gente imagina essa situação para o futuro e a gente dá uma desculpa para isso, a gente elimina essas emoções no futuro. Pensando no futuro, parece que a gente não tem essas emoções.
E aí, quando chega o futuro, digamos que lá a loja da minha amiga vai abrir, a pessoa lá que está alocando vai abrir mão daquilo lá e ela vai ter a oportunidade de alugar aquilo. Vou dizer para vocês que quando chegar esse momento ela não vai fazer. Porque naquele momento vai ser presente para ela. E no presente as emoções estão presentes. Então o problema dela não é que a loja está alocada. O problema dela é que ela não sabe lidar com as emoções dela. Esse que é o problema. Então a gente tem que estar atento. Se a gente está falando isso pra gente mesmo, usando o quando nas nossas frases, é que a gente não está sabendo lidar com os medos que impedem a gente de saber como é que é o outro lado. Né? O outro tipo de desculpa, quando eu tiver tempo, o tempo a gente organiza e arruma. Né? Eu tô com a minha filha em casa de 4 anos. Eu poderia usar essa desculpa. Quando eu tiver tempo, eu vou começar a fazer as minhas lives, vou trazer mais conteúdo pro meu Instagram. Mas eu dei um jeito de organizar o tempo aqui. Ela tem horários para ver televisão. Então, o horário dela ver televisão é o meu horário de fazer conteúdo. E ela tá lá agora. Entende? É uma questão de organização de tempo. Quando eu conseguir uma folga, mesma coisa, né? Tá relacionado com o tempo. Quando eu conquistar outra coisa, enfim, eu vou vincular, o meu cérebro ele vai buscar alguma desculpa para justificar a minha paralisação, eu não agir agora. Então a gente tem que estar atento. Invista nos seus sonhos, tá? Não espere só por força de vontade, porque se você esperar só por isso, você vai estar jogando essa situação para o futuro. E em outras palavras, né, é muito falado isso já, é a procrastinação. Você está procrastinando alguma coisa por medo de enfrentar os seus medos, tá? Então essa é a segunda dica, tire os seus projetos do papel. A terceira dica é, nunca pare de estudar. Tá? Então tem gente que faz assim, vai lá, se forma no colégio, faz a faculdade, faz uma pós e, fim, parou. Já tenho a minha pós, acabou, não preciso mais estudar agora. Deus do livre, tô cansado já de estudar. Então não pode ser assim. Você precisa estudar sempre. Eu estudo sempre. Né? As pessoas que mais alcançam resultados estão sempre estudando, sempre buscando atualização. O que é estudar? É fazer um curso profissionalizante, é fazer um curso de especialização, é buscar uma outra informação num livro, é assistir um vídeo, é assistir um áudio, em vez de você às vezes, né, ficar escutando música, coloca um audiolivro para ouvir, né? O importante é que esteja sempre se atualizando. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: se a gente já estudou, se formou, beleza, digamos que tem até mestrado, mas eu resolvo parar, mesmo que eu não faça nada para denegrir o que eu já conheci, automaticamente eu já estou ficando para trás. Por quê? Porque as coisas ao meu redor mudam a todo tempo. Né? Principalmente agora que veio essa pandemia, trouxe uma mudança radical aí na questão de serviços, na questão de venda de produtos. Então imagina se eu resolvesse parar e continuasse fazendo meu trabalho como eu sempre fazia, né? Eu dava aula presencialmente, eu ia nas empresas presencialmente. Se eu tivesse parado, eu estava sem receber nada hoje. Hoje eu estou atendendo todo mundo virtualmente, mas para conseguir vender esse serviço virtualmente, eu precisei aprender coisas novas e aplicar coisas novas. Então a gente não pode se acomodar. As coisas elas mudam numa grande velocidade e a gente precisa estar atualizado para isso, tá? Então use o seu tempo para estudar na internet, use o seu tempo livre para assistir vídeos, use o seu tempo livre para ler e-books. Use seu tempo livre para ler artigos, blogs, né? De todos os temas, não só do tema que é da sua área. Busque outros temas. A minha área é contábil, a minha área é financeira. Eu estou fazendo agora uma formação em educação financeira, na verdade uma formação para educadores financeiros, porque uma coisa é a gente saber lidar com as finanças da gente, outra coisa é a gente ensinar para as pessoas como lidar com as finanças dela e tudo que está envolvido naquilo. Mas eu também estudo outros temas. Eu estudo muito sobre PNL, programação neurolinguística, eu assisto vídeos no YouTube, eu leio livros, eu estou lendo um livro agora que é muito legal, que é O Poder do Hábito. Então eu tenho a minha rotina de leitura, 15 minutos por dia, a minha rotina de leitura. Eu assisto vídeos relacionados
a motivação, porque a gente sempre precisa. Então é estar em constante aprendizado, ao invés de ficar lá marotanando uma série de romance ou de drama, enfim, que não vai me agregar nada, eu uso o meu tempo para algo que me favorece, tá? Não é que eu nunca assista, eu assisto, já assisto uma comédia de vez em quando, mas nos horários pré-definidos, certo? A quarta dica que eu dou para a gente conseguir otimizar tempo, ganhar tempo e ganhar dinheiro é que a gente tenha networking, tá? O que é networking? Eu tô em aula. Mas o negócio aqui, por causa do aparelho digital, que o pai pediu para ele vir, não quer mandar ele dar uma olhadinha na tua TV para ver se precisa mesmo acessório. Agora eu não posso, tô no Não? meio, não. Então... desculpa, gente, teve uma interrupção aqui. Então, ter networking é ter essa rede de contatos, ter essa conexão, né? Porque se a gente conhece pessoas que já sabem fazer o que a gente ainda não sabe, a gente encurta o caminho. Então, às vezes, a gente conhece alguém que já fez, que já chegou onde a gente quer chegar. E aí, se a gente vai ter que buscar informação, ler livro, assistir vídeo, fazer curso, muitas vezes a gente até consegue chegar lá, mas a gente leva mais tempo, tá? Se a gente tem essa pessoa de contato, esse network, a gente chega lá mais rápido, tá? Então, você precisa conversar sobre tudo, conversar com todos, conhecer pessoas, participar de grupos que agreguem valor para você. Né? Por exemplo, eu tenho um MBA que eu fiz em consultoria e gestão de negócios há alguns anos atrás. E a gente ainda tem essa rede de contatos. São donos de escritório, são pessoas que fazem trabalho na internet, são pessoas de vários segmentos que a gente se comunica, a gente troca ideia. Né? Na nossa formação de educador financeiro também a gente tem esse networking com as minhas turmas, né? Quando eu abro algum treinamento, eu crio esse network entre as pessoas, porque muitas vezes vem uma nutricionista, vem um fisioterapeuta, vem um contador, vem um vendedor, vem pessoas de áreas distintas e as pessoas elas acabam se ajudando. Então tem o meu conhecimento que eu levo com a gestão financeira, mas elas entre si acabam se comunicando, a gente cria grupos para que essa comunidade aconteça e aquele crescimento que acontece ali entre eles é muito enriquecedor, tá? Então é muito valioso e garante que você será lembrado, porque de repente você está num grupo de diferentes profissionais e alguém precisa de alguém exclusivamente da sua área. De que eles vão lembrar? Eles vão lembrar de você. Então você acaba ganhando tempo, tá? Então é aquela velha máxima, né? Quem não é visto não é lembrado, certo? Então a gente precisa ser visto para ser lembrado. A quinta dica que eu vou dar para que a gente ganhe tempo, ganhe dinheiro, é que a gente sempre faça algo diferente, né? Toda semana, no meu planejamento, eu penso o que de diferente eu vou fazer, porque isso estimula a criatividade, né? Por exemplo, eu tenho a rotina de fazer 2 lives por semana, mas na semana que vem é feriado, dia 7, eu tô pensando em fazer uma série, né? Como acabar com o caos financeiro, como se fosse a independência financeira, né? Porque é a semana da independência, então é uma ideia nova. Na verdade, não vão ser lives aleatórias, provavelmente vai ser uma live na segunda, uma na terça e uma na quarta, com uma sequência lógica, falando passo a passo para você sair do caos financeiro. Eu tô bolando ainda o conteúdo, mas eu já tô pensando em algo novo para a semana que vem. E na outra eu vou pensar em outra coisa nova. Talvez essa coisa nova não tenha até nada a ver com o meu trabalho. Talvez seja algo novo que eu vou criar lá na cozinha, um prato novo, um bolo novo, uma situação nova, um passeio novo. A gente precisa de coisas novas para se manter ativo, senão a gente cai naquela rotina maçante. Porque a rotina ela é muito útil, mas ela não pode ser maçante, tá? Ela não pode ser monótona. A gente tem que criar coisas novas dentro da rotina. Tá? Então isso tira a gente da zona de conforto, né? Porque eu criar uma série, uma sequência de lives, isso acaba me fazendo ter que dispor de um pouco mais tempo, de dispor mais de pesquisa, buscar mais conhecimento, me tira da zona de conforto, mas me faz crescer. Então fazer coisas novas faz a gente crescer e dá uma sensação maravilhosa depois que a gente executa. Então é bem bacana. Então pensa aí, o que você pode fazer
de novo, né? Uma coisa diferente que você não faz rotineiramente, mas que você pode fazer durante essa semana, né? Pensa aí. Então, otimizando melhor o tempo da gente, né? A gente acaba alcançando melhores resultados em todas as áreas, mas principalmente na área financeira, tá? Então, a dica que eu dou final é: saia do conforto, né? Saia da zona de conforto, mude a sua vida começando pelo seu tempo. Porque se talvez você já tentou organizar a vida financeira, mas não teve sucesso, talvez o caminho para você não é por ali. Mude um hábito angular, mude essa rotina de tempo, que naturalmente as finanças vão se organizando também, tá? Então fica a minha dica aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tem uma pessoa aqui comigo nesse momento, agradeço a presença aí. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu procuro responder, tá? No mais, então, agradeço, fico à disposição. Então, provavelmente na segunda-feira eu tô por aqui de novo com a nova série, né? Que eu vou fazer na próxima semana pra gente... Oi, Vitória! Pra gente, então, organizar essa vida financeira em 3 dias aí. Vai ser um desafio. Todo dia vai ter uma tarefa e um desafio para fazer para você organizar a sua vida financeira. Tem, Vitória? Marca aí na agenda. Semana que vem eu vou divulgar o horário ainda, tá bom? Um grande abraço, então. Espero que tenham gostado e até a próxima.